passo a palavra agora para a Zaira, né, que falamos de instrumentos, né, e temos aí uma outra percepção, uma outra ferramenta, né, uma milagrosa que diz que vai resolver tudo, né, de certa forma. Ah, não, a Zaira... O que é? Não estou ouvindo. Estou falando a Zaira, eu não preciso, alguma coisa mudou. Mas essa mudança toda dos instrumentos, né? Então, ver um pouquinho agora para complementar essa visão. Eu acho que é importante porque também nos alerta a importância dos catálogos bibliográficos, né? Os catálogos não são apenas referenciais de um acervo, mas eles são instrumentos de comunicação para coisa muito mais grandiosa, como a Nair bem nos alerta. Bem, a Zaira, para variar, é professora da Universidade Federal de São Carlos, é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista. A sua área de atuação é organização da informação e áreas de interesse, representação descritiva, formato MARC 21, catalogação automatizada e automação de unidades de informação e conversão retrospectiva. Palavras aí. Olá a todos de novo. Até eu estou cansada de me ver. Eu estava ali sentadinha no canto, tentando entender como é que essa apresentação apresentaria uma interlocução com a apresentação da Nair e da Cristina. E eu vejo que tem um foco que é fundamental, que é a questão da consistência de dados para você poder trabalhar. E a nossa ferramenta é trabalhar com os códigos de catalogação, que são eles que trazem toda essa consistência de dados para que a gente não tenha entradas duplicadas, formas díspares e tal. Diante disso, e na eminência aí de novo código, eu e a professora Eliane May, que pediu desculpas, mas não pôde estar presente, a gente tem algumas apresentações de pimentas, de novo, Max. Então, são só considerações para suscitar discussões acerca de qual é a posição brasileira diante dos códigos de catalogação. Então, entendam isso, né? Sempre como pimentas, nós não temos respostas, mas estamos apresentando algumas discussões. Então, diante disso, diante do RDA, como é que fica essa possibilidade de trabalhar com o Código Nacional de Catalogação? Então, nós dividimos aí a apresentação em alguns tópicos. O que eu fiz? Deixa. Um momento que eu não enxergo nem a setinha. Vê lá. Não enxergo o teclado. Muita calma nessa hora. Deixa eu dar a luz aqui. Você enxerga? É o carro? Pronto, é o carro. É o carro, Fernando. Precisa chamar o sargento aqui. Pronto. Obrigada. Agora eu não tenho aqui, adiantou? Olha aqui, ó. Espera aí, gente, vou de novo. Olha, boicote, gente. Vamos ver. Pronto. Nossa, mas deu uma desandadinha aqui no final meu, mas eu vou acompanhar lá. Então, nós dividimos essa apresentação, primeiro para a gente poder discutir o que é essa questão de representação como um veículo de comunicação. Depois, qual é exatamente o papel da representação bibliográfica, inclusive nesse processo comunicativo? Como que fica aí o princípio da variação local, que ele foi apresentado por Ranganathan, qual é a interferência que ele traz para os códigos? As características de um código de catalogação e a pertinência ou não, que são pimentas, né? Nós não vamos dizer que é o que não é pertinente, mas se tem pertinência ou não de um Código Nacional de Catalogação. Então, diante disso, quem são os nossos usuários e o que eles procuram? Então, nós temos pessoas, nós temos instituições, outras bibliotecas, nós temos usuários que nos consultam pela rede, nós temos também, entre aspas, o que é que eles procuram? Eles procuram documentos nos mais diversos suportes, na rede, e nós temos, o nosso papel é fazer com que essas coisas todas se comuniquem. Tudo bem? Como se dá, então, essa interação?
a comunicação entre usuários e os seus objetos documentais que são de seu interesse. Está tudo cortado aqui. Eu vou aqui que não está tão cortado. Então, olha só. Quando a gente está nesse processo de comunicação, nós temos que ter conhecimento. Primeiro, como é que eles compreendem esses registros? Para que eles tenham um mecanismo de compreensão, nós temos que saber exatamente como é que nós devemos entregar os nossos produtos, os nossos registros, para que eles possam fazer essa procura. Nós temos que conhecer também o objeto da representação. Então, eu não me aventuraria a fazer representação de música diante da Kátia. Basta. Eu não conheço esse objeto documental com a profundidade que ela conhece, com que ela trabalha. Eu não tenho como me aventurar isso. E, principalmente, a gente tem que conhecer o usuário. Então, se a gente conhece qual é o nosso público, qual é o nosso acervo, né? Quais são os objetos que nós temos que representar, e nós conhecemos exatamente como é que se dá esse processo de interação, está estabelecido um processo de comunicação. Então, em outras palavras, nós precisamos conhecer os padrões na representação primária, nós temos que conhecer língua, sintaxe, estrutura, em qualquer tipo de obra, música, texto, artes visuais e multimídia. E também na representação secundária. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui para não ficar tão torto. Obrigada. Então, nesse processo comunicativo, a gente teria como resumir da seguinte forma. A representação bibliográfica, ela parte de um processo comunicativo. Por quê? Porque ela tenta interligar os registros a pessoas ou aos centros. Então, mas do mesmo modo, ela quer interligar esses indivíduos, essas pessoas, aos registros. Então, está aí o processo de comunicação e de mão dupla. O papel da representação bibliográfica, então, diante de um universo documental diferenciado, a representação ela faz uma individualização pelas diferenças. Cada vez que chega um documento novo, ele tem uma representação dada que permite com que ele não seja representado em duplicidade. Mas ele também permite que a gente reúna por algumas semelhanças. Então, nós temos um conjunto de obras que são do mesmo autor, um conjunto de obras que são do mesmo título, um conjunto de obras que são publicadas pela mesma editora, e por aí vai. Então, nós temos, nesse papel da representação, a gente tanto individualiza, como a gente reúne. Se a gente está trabalhando com isso, como é que nós podemos trabalhar essa representação? A gente usa de alguns artifícios, que são aí os advindos de sintaxe semântica de representação bibliográfica, usa padrões internacionais, os códigos de catalogação, e recorre aí a algumas fontes, como lista de termos, catálogos em linha, para poder fazer isso. Apresenta, portanto, algumas características, dentre elas, integridade, com que eu apresento e represento esses meus dados, clareza para o meu usuário. Não adianta eu colocar para um público de pré-escola que os livros que eu estou catalogando e que eu abstraí são de ornitologia, que eles são de pássaros para esse público. Tudo bem? É adequar exatamente, mostrar clareza para o nosso usuário. Ter a questão de precisão. Então, quando eu tenho os meus dados os mais precisos possíveis para fazer essa representação unívoca do documento, eu tenho que ter lógica, por exemplo, para fazer essa organização dos registros bibliográficos em catálogos ou em bases de dados e tal. E a questão de consistência que a Naira acabou de dizer. Então, não é colocar cada hora de um modo a entrada. Então, diante disso, a gente se usa de códigos de catalogação, que são conjuntos de regras, interpretações e, por vezes, exemplos indicativos e explicativos, destinados à elaboração de registros bibliográficos. Então, essa padronização existe. Essa consistência, ela está prevista, né, nesses códigos de catalogação. E esses códigos devem apresentar uma sintaxe semântica dos registros, bem como a sua gramática. Diante disso, como fica o princípio da variação local?
O Ranganathan, o Bianchini e o Guerrieri, eles reescreveram esse princípio da variação local apresentado por Ranganathan exatamente para os registros bibliográficos, que afirmam o seguinte: um código internacional de catalogação deve destacar fatores que levem em conta os códigos nacionais. Nós temos um código nacional? Não. Então, ele está reescrevendo, ele está dizendo, olha, para a gente ter um comunicado internacional, questões locais devem ser consideradas. Essas considerações locais devem estar expressas num código nacional. E continua. Um código nacional de catalogação deve destacar fatores que levem em consideração cada código linguístico de catalogação em um país multilingüe como... a Índia. O Ranganathan, como um indiano, fez lá as pesquisas, e você percebe que questões culturais são muito explícitas num mundo ocidental e um mundo oriental. São muito diversas de países do continente africano para nós, América do Sul. Então, como é que nós podemos usar um código internacional que pregue preceitos que devem ser adotados por todos, desconsiderando algumas variações linguísticas? Um código nacional de catalogação, ou código linguístico de catalogação, conforme o caso, deve destacar fatores que levem em conta o código local de catalogação de cada biblioteca local. Aí você fala assim, espera aí, tem que considerar os aspectos internacionais, os aspectos regionais, os aspectos locais, os aspectos nacionais. Os códigos de catalogação de cada hierarquia devem ser coerentes entre si. Cada nível inferior em cada hierarquia deve ser complementar a todos os outros níveis. Em suma, o que eles apresentam é que um código internacional tem que considerar, dar abertura para algumas peculiaridades dos códigos nacionais. Os códigos nacionais, eles devem estar atentos a essa questão de diversidade linguística. No Brasil, por exemplo, um país de grandes dimensões, o idioma tem essas variações linguísticas, embora o idioma seja o mesmo, do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, do Amazonas para o Rio de Janeiro. Códigos nacionais deveriam respeitar essas peculiaridades locais. Entretanto, como é que faz para ter uma apresentação dessa coerência entre as diferentes hierarquias? E considerar esses níveis mais específicos dos códigos complementares a esses códigos mais gerais. Então, de acordo com os princípios internacionais de catalogação que foram publicados em 2009, ele estabelece algumas características que contém um código de catalogação. Dentre elas, ele coloca a conveniência do usuário como um primeiro lugar. Então, pergunta, será que em todos os momentos o código que nós estamos adotando, ele está atendendo a essas necessidades dos nossos usuários? Prevê um uso comum, a representação, precisão, suficiência e necessidade, significância, economia, consistência, padronização e integração. Então, todas essas regras, elas são de fato justificáveis, elas não são arbitrárias, elas têm um porquê para estar ocorrendo tudo isso. Eu convido aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ler, mas que leiam esses princípios internacionais de catalogação, são breves e já estão traduzidos, acho que pela Lídia, né? Então, diante disso, se a gente relembrar que os nossos usuários tanto são indivíduos que buscam determinadas informações, mas também são autores, os criadores, pesquisadores, especialistas, representantes de grupos, outras instituições e tal, como instituições, né, como um conjunto de usuários, como cooperantes ou como responsáveis pela produção de um item, a gente deve entender que a representação ela não se deve propor a tomar o lugar do
o objeto em si. A gente representa para que pessoas e instituições se utilizem deles. É lógico que, aplicados a uma determinada situação, um contexto social e político. Algum tempo atrás, eu não precisei a data aí por falha realmente minha, teve um encontro internacional dos especialistas de catalogação e algumas discussões aconteceram. Foram vários os encontros e um em cada continente, para exatamente tentar atender essa questão da diversidade cultural e linguística. Então, ao ser discutida a proposta de um Código Internacional de Catalogação, algumas vantagens eram percebidas. Dentre elas, respeito às peculiaridades culturais e diversidades linguísticas, uma maior padronização, ampliação do intercâmbio, menor custo, dispensa de direitos autorais. Aí nós temos alguns questionamentos. O código que hoje o Brasil usa, ele é um código que foi feito para a língua inglesa e para a cultura anglo-americana. Apresenta aí o RDA algumas poucas mudanças das regras em si, porque ainda fica preso, né, embora o RDA ele tenha sido proposto para ser apresentado diante dos FRBR, né, toda uma estrutura que caiba os FRBR, as regras em si ainda tratam a questão de formato de manifestações e itens. Quanto a isso, cabe uma ressalva. Os FRBR, eles dividem, né, o conhecimento, as coisas que estão no mundo, em dois mundos, né, o mundo imaginário, o mundo das ideias, e o mundo palpável, o mundo dos registros. No mundo das ideias estão lá a obra e manifestação que ainda estão, costumo brincar com os meus alunos, que eles ainda estão na cabeça, mas ainda não saíram, né? Então, quando você tem que fazer um determinado trabalho, você pensa na ideia, você pensa como você quer expressar essa ideia, mas ainda não saiu de você. Ele passa a sair exatamente quando ele perpassa essa questão de manifestação e item, né, nesse contexto dos FRBR. Se for assim, é óbvio que um código de catalogação não vai conseguir, não tenha condições de expressar obra e expressão, porque ele ainda não saiu da pessoa, né? Então, essas regras que foram, de certa forma, desenhadas para tratar o contexto dos FRBR, ele trata uma parte, a parte do mundo físico, a parte da manifestação e do item. Então, essa questão de certa forma, um distanciamento dos FRBR, por quê? Os códigos de catalogação, eles presumem uma representação. Os FRBR, de certa forma, tratam questões de apresentação. Como é que os registros devem ser registrados, representados, a partir dos códigos e dos objetos palpáveis que temos? E como é que eles devem ser consultados? A partir de um outro contexto de visualização dos registros. Então, qual é a forma que esses registros devem ser apresentados para o meu usuário? Para permitir com que eles recuperem primeiro as obras, depois as várias expressões, dentre as várias expressões, quais são as manifestações e os itens de interesse. E tem aí questões de descumprimento de objetivos estabelecidos, porque quando começou essa reunião do IMECC, tinham questões como racionalidade, custo, adaptabilidade, facilidade e eficiência de uso como objetivos que tinham sido estabelecidos. Só que quando você visualiza algumas coisas no RDA, esse levantamento foi feito quando ainda não estava totalmente na versão online, eles tinham soltado os drafts e as páginas dos blocos, dos pequenos blocos foram contadas, né? Então, ele apresentava uma grande dificuldade de consulta e ainda estava incompleto, porque não está de fato terminado, mas tinha 1.747 páginas. Diante disso, o formato dele de apresentação do código é discutível, discutido, porque se ainda está numa questão de versão web, como a Rosa ontem comentou no final da tarde, na reunião do grupo, ele tem
por enquanto, até dia 31 de agosto, ele foi disponível aí para que a gente brincasse um pouquinho. E quando a gente começa a brincar um pouquinho, a gente percebe que você tem que pagar para ter qualquer acesso. Nós ainda estamos na fase de testes, né? O preço é um pouquinho caro. Como é que fica para ser pago para várias instituições? Como é que nós vamos ensinar isso para os nossos alunos? É uma outra forma para repensar. O texto, ele acaba tendo uma apresentação um pouco repetitiva e com um excesso de vínculos, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho em como está o ACR hoje, aquela versão em papel, a última publicada aí pela FEBAB, com a coordenação de tradução da Rosa, você tem, em vários momentos, você tem consulte a regra tal e remete para o capítulo 1, consulte a regra tal e remete para o capítulo 1. Esse você tem links, links, links e links. Embora eu tenha um pouco de habilidade para trabalhar com isso, eu me perdi. Porque você não sabe direito de onde mais saiu, onde você estava, para onde você vai. O código ele não estava apresentando até um tempo atrás, isso eu não xeretei de fato agora na última semana, nesse momento do trial, essas questões de sintaxe e gramática que são dadas pela ISBD, toda essa pontuação para dividir os elementos. A ISBD ela não dava só a questão de pontuação, que era uma marcação. Nós não precisamos entender grego, mas você lendo um registro catalogado em ACR de uma obra em grego, você sabe o que é o título, você sabe o que é o subtítulo. Nós não precisamos entender nenhum idioma, né? Nós somos poliglotas na questão de representação. Mas ainda apresenta algum excesso de regras, normas importantes que se fariam importantes para um contexto nacional, também estariam numa questão de apêndice, não no corpo do próprio texto, porque não está permitindo ainda essa incorporação de regionalismos, vamos dizer assim. Fora isso, tem a questão dos direitos autorais, porque se a gente trabalhar com tradução de novo, nós vamos ter o problema de pagar licença. Isso daí, ninguém melhor do que a própria Rosa tem para dizer, o porquê demorou, né, Rosa, os 20 anos para sair a tradução, porque a FEBAB, se eu não me engano, mas a FEBAB não tinha pagado alguma licença, não tinha se afiliado de novo, então tinha que acertar as contas, arrumar a caixa, acertar as contas para pagar os direitos para poder traduzir, para pagar os direitos para a IFLA. Sem dizer que tem aí essa questão de desrespeito do princípio da variação local e um distanciamento de alguns idiomas e culturas incomuns a esse mundo anglo-americano. Quando a gente começa a pensar e repensar nessa questão dos códigos nacionais, num primeiro momento a gente fez um levantamento para ver, e escuta, tem a possibilidade de trabalhar com códigos de mesmo idioma, né? Então, Brasil e Portugal, será que não teria uma facilidade maior, até porque está com um novo acordo ortográfico, então poderia estar tudo muito mais próximo, mas a gente sabe que o pessoal de Portugal não aceitou muito bem essa história. Mas, por outro lado, alguns países africanos teriam alguma outra facilidade se fosse um código comum a esse idioma. Então, diante disso, nós trouxemos aí alguns dados que em Portugal, em 1819, teve um primeiro código, que foi aí do Frei João de Santa Ana. Em 1920, teve uma sistematização de regras pelo Raul Proença, que ele era dessa divisão de serviços técnicos da Biblioteca Nacional de Portugal. Em 84, eles estabeleceram essas regras portuguesas de catalogação com base nas ISBDs. ISBDs, a mãe, né? Não vou chamar o pai, Fernando, eu não quero que você se ofenda, mas a mãe que rege todos os filhos, códigos de catalogação. Mãe é mãe, né, Nair? Eu também acho. Pai, né? Gente, eu sou separada, eu tenho que defender que a mãe é mais importante. Não foi de São José. Então, nessas regras portuguesas de catalogação baseadas nas ISBDs. Em 2008, eles apresentaram lá um novo código com revisão
com base nas ACR e na ISBD. No Brasil, a gente já teve um histórico de alguns códigos aí que a Nancy pode dizer com muito mais propriedade, e muitas outras pessoas que já pesquisam e pesquisaram e têm isso na ponta da língua. Então, em 1916, Alfredo Diniz, que era do Senado do Estado de São Paulo, estabeleceu aí o que a gente pode chamar como um primeiro Código Nacional. Se chamava de Bibliotecosofia. E aí ele trazia alguns elementos que eram fundamentais e indispensáveis, como, por exemplo, o autor, o título e a edição. Ele apresentava uma lista de elementos que ele considerava acessórios, outros supérfluos e outros de luxo. Eu não trouxe enumerado, mas é curioso, isso daí tem num outro texto escrito que depois a gente disponibiliza. Então, o que é importante para a gente nesse momento? Que já tinha um escopo de apresentar elementos formadores de um código. Em 1970, tem lá a catalogação simplificada da Cordélia Robalinho Cavalcante, e aí eu vou pedir para a professora Antônia Memória levantar, porque... pode levantar, professora. Nós temos aqui no Brasil, a professora Antônia Memória, ela não só traduz, como ela apresenta todos os elementos nacionais de um código de catalogação, que aí muita gente conhece pelo código da Antônia Memória, né? Está aí a professora. Então, se a gente tivesse que falar o código, qual é o código brasileiro, tem o código da Antônia Memória, né? Para o Brasil teve também muita coisa traduzida. Então, em 1919, o Código da ALA, de 49 a 62, foi feita aí a tradução do Código da Vaticana, que ficou usado por os bibliotecários até 1980. Em 69 saiu a ACR, veio a tradução da primeira edição, se não me engano, 82, Rosa? É. E depois, que a segunda, é isto. Aí a tradução do ACR, né, e depois tem a atualizada de 2004. Tá. E apresentando o livro da Antônia Memória, excelente, na realidade, excelentes manuais do exemplo, né? São. Eles não são no código, né, Antônia? Porque eles se baseiam no marketing, né, e nas regras do código, e que acaba gerando aí essa confusão. Gente, você está vendo como eu queria botar pimenta e eu já consegui? Isso que eu ia falar. Vamos guardar só um pouquinho, porque tem que ficar aqui, tem que ficar lá, tem que ficar colar, que senão o povo da sala meu. Você não quer? Espera aí. Você quer que eu repita o que eu falei? Tá bom. Então, o que eu disse é que a tradução do ACR, como você mesmo colocou, dependia de verbas, de acerto e de pessoas, certo? Principalmente aproveitando a oportunidade, eu acho que os catalogadores deveriam se interessar mais pela tradução do ACR, que acabou ficando na mão de pouquíssimas pessoas. Eu acho isso uma pretensão muito grande, não é? Eu tinha uma Regina Carneiro, uma Neide Póvoa, que fizeram, eu tenho as meninas do Rio, né? Maria Tereza e Ana Maria. Então, coordenar a tradução foi um trabalho insano, porque não tinha a colaboração do pessoal, não é? Porque é um trabalho realmente, você precisa obedecer a linguagem do ACR, e eu acho que as próximas traduções, as pessoas têm que se mobilizar, não é? Porque o Neide já está cansada de fazer traduções, e eu preciso da ala jovem, não é? E depois surgiram os livros da Antônia Memória, que foram ótimos. E devido ao ACR ter demorado tanto para sair, é por isso que as obras da Antônia acabaram substituindo o ACR, não é? Porque a tradução estava pronta, mas não podia ser publicada.
Então, eu não estou desmerecendo, Antônia, eu gosto muito dos seus livros e uso, mas eu estou só esclarecendo que ele não contempla todas as regras. Ele não pode... Me dá o microfone. Eu vou pegar de volta esse microfone, porque se... depois vocês, como eu disse ontem, quem é branco que se entenda. Não é? Um negócio vai pegar. Então, menina, Malagueta, diante disso, como é que a gente vai continuar? Então, sabendo desse breve panorama de questões de tradução, os problemas que a Rosa expôs, como é que vai ficar o nosso futuro? Nós vamos traduzir de novo a RDA? Só que a gente tem que lembrar, de novo, que um código de catalogação ele deve ter interpretação e uso de representação para uma diversificada tipologia documental. E devemos lembrar, principalmente, que elas devem refletir a cultura de um determinado grupo social, linguístico ou reunido por qualquer característica comum. Alguns apontamentos aí sobre o RDA. Essa questão, só para retomar, né, excesso de regra, de vínculo e inadequação aos FRBR, no contexto que eu já deixei bem clarinho, né, que não dá para um código, se um código trabalha questões materiais, não dá para contemplar FBR nas questões de imaterial, na questão de que ainda está no mundo das ideias. Imagine o custo, tempo e esforços necessários a uma edição brasileira ou qualquer idioma para a publicação desse código. E a questão dos direitos autorais e seus pagamentos. E aí vem a série de perguntas e incômodos que a gente vem trazer para vocês, né? Seria esse um código desejável para o Brasil? A única saída seria a adoção do RDA? Trata-se de uma incapacidade para a elaboração de um código? Trata-se de um colonialismo cultural? E essa frase, que é bem da Eliane May: enquanto não pensarmos o RDA como um código para determinado grupo linguístico e objeto de mercado, estamos fritos. Parece que a gente está vendo, nós que a conhecemos, né? Parece que a gente está vendo, ela fala bem assim mesmo. Uma questão. Essa nova versão de um ACR, ela surgiu por conta de uns princípios internacionais de catalogação, que era prever essas... Eu prefiro falar que era muito mais uma tradução e uma modernização das ISBDs do que, de fato, do ACR. No meio desse caminho, alguma coisa se perdeu e se tornou não só um contexto aí de tradução e de readequação e de uma releitura das ISBDs para ficar com questões de um código específico, né? Tanto que por um tempo queriam chamar de ACR3. Então, diante disso, a gente agradece, esperamos aí ter dado algumas coisas. Não temos respostas para nada, então, portanto, não façam perguntas ou análise. Tá bom? Mas a gente agradece. Obrigada. Bom, agradeço aí a Zaira por essas pimentas, né? E abrimos para questões, rapidamente, né? Se há algumas questões a serem propostas, por gentileza, microfone franqueado. Bom dia. Só se for para você. Eu queria saber se é possível acessar a internet, porque eu acho que a gente falar só quando tem alguma coisa prática para tentar ilustrar, eu acho que fica até mais gostoso de discutir. É possível acessar? Você quer, Tom? Acho que dá. Só para dar um exemplo, porque eu falei ontem de tecnologia adequada, né, da gente usar mais a tecnologia. E aconteceu, como sempre, às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente e falam assim, vocês da informática. E a gente tem sim esse processo de classificar, rotular e atrás disso eu acho que tem algumas coisas que eu vou comentar aqui que a Cristina falou e a professora Nair. Eu acho que esse preconceito, ele atrapalha um pouco quando a gente vai desenvolver alguma coisa. E eu vejo a fragilidade que a Cristina conversou na área de computação. O pessoal de computação, genericamente, mas ele é formado para quê? Você quer um software de biblioteca?
eu sou usuário de biblioteca, eu usei no meu curso, então eu sei o que você quer, pode deixar. E some do usuário e volta daí a um tempo e fala, olha, seu software está pronto. Você está tendo problema de usar é porque você não entende nada de biblioteca, porque eu fiz um sistema para biblioteca que funciona. Então, eu acho que não pode ter o extremo da informática e o preconceito que eu vejo um pouco na área, falando aqui dos modelos, é justamente trazer um modelo e tentar definir uma realidade a partir de um modelo pré-concebido. Eu acho que a construção do modelo do banco de dados, da base de dados, tem que ser feita em conjunto, sim, tentando buscar a necessidade do usuário, mas usando alguma metodologia para atribuir isso. Um exemplo simples, se eu monto um banco de dados ou um sistema em que eu cadastro autores, editores, revisores, em tabelas separadas, eu vou, no mínimo, criar uma redundância de informação, porque uma mesma pessoa pode ser autor, pode ser revisor. Então, eu tenho que criar, talvez, genericamente, uma tabela de pessoas e depois criar as formas de participação de cada pessoa dentro desse processo. Então, se puder acessar, por favor, você pilota para mim, é simples, é rápido. Barba, cabelo e bigode. É adaptabilidade.com.br. Adaptabilidade.com.br. Isso tem a ver com o que a professora Nair falou, de equilíbrio dinâmico. Adaptabilidade que eu estou tentando defender, a capacidade de um sistema de informação de se adequar continuamente à necessidade do seu usuário. E uma das formas que a gente está fazendo isso é uma avaliação de indicadores da produção científica nacional, com uma proposta de usar a tecnologia que já está disponível e que eu caso com aquele discurso de ontem meu de que a tecnologia é subutilizada. Não está adaptando, amigo. Não está navegando. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. A gente está propondo a construção de uma carinha nova para o BDTD, onde, inicialmente, a gente colocou as áreas de conhecimento e sub-áreas do portal CAPES para criar uma coerência nessa informação. Se há um trabalho de doutorado, mestrado, algumas informações sobre orientação, tudo isso? Isso, obrigado. Então, o que seria o primeiro passo da BDTD? Permitir que o usuário, ao subir o seu arquivo, ele classificaria algumas informações iniciais. Tá? Eu vou ser rápido, mas para uso de tecnologia. Aqui a gente propõe o uso de um arquivo RTF. Não vou entrar em detalhes tecnológicos, mas a nossa proposta é utilizar um gerenciador de citações, no caso aqui foi usado o EndNote Web, para gerar as teses e dissertações. Uma vez feito isso, a partir do momento, vai um pouquinho para baixo, eu subi alguns arquivos de teste, clica, por favor, em qualquer um, teste 2 ou teste 1. Existe uma identificação automática. Primeiro as informações que o usuário colocou e para baixo a identificação automática de todas as referências utilizadas naquela tese ou dissertação. Aqui tem um problema de acentuação, alguns detalhes, mas eu quero mostrar que é um indicador automático. Então, automaticamente, o número de ocorrências daquela citação dentro daquela tese e alguns detalhes dessa citação foram extraídos a partir do registro gerado pelo EndNotes. Alguns têm o link da internet já, se ele estiver disponível. Nesse aí eu acho que nenhum deles. Pode voltar, por favor. Ali, esse aí tem o link direto para o trabalho na internet, que é uma informação contida dentro do registro do EndNote Web. Então, pela simples interpretação desse EndNote, foi possível gerar todo esse link para gerar isso aí. Volta para mim. Clique aqui para ver o indicador. Então, o que a gente fez até agora? A gente levanta todas as citações das teses e dissertações que foram passadas nesse formato RTF. A partir daí, a nossa ideia, e aí ainda depende de discutir isso mais, é fazer uma consulta às bases do portal, para consultar se aquele periódico existe ou não no portal naquela data, automaticamente. E ontem eu comecei um bate-papo com a Biblioteca Nacional para começar a consultar os livros, se eles existem ou não na biblioteca, de forma automática, trocando alguns protocolos. Com isso, qual que é a nossa ideia? Por enquanto, por região, mas a gente já vai detalhar por área de conhecimento, por sub-área, é possível ver qual o percentual daqueles artigos que foram utilizados na produção de teses e dissertações
ele existe no portal, ele está disponível no portal. Então, com isso, de certa forma, a gente pode avaliar, sem um trabalho manual e genericamente de toda a produção científica nacional, é o sonho, a profissão de fé. O portal está atendendo o desenvolvimento das teses e dissertações, ele contém aqueles artigos que foram referenciados. Então, aqui, o que eu quis exemplificar é uma questão que foi colocada aqui de coerência de informação entre o que está sendo cadastrado para essas teses e dissertações e a classificação de áreas e sub-áreas no portal, por exemplo, o uso de tecnologia disponível, e não é de hoje, já tem tempo que a gente tem gerenciador de citações no mercado, e é uma programação simples, vou falar isso da parte técnica, para quê? Retirar muito do esforço manual que é feito hoje, né, e jogar para o usuário. Em cima disso, até algumas sugestões de quê? Em cima da clareza que foi colocada aqui, que é um atributo que eu acho que falta às vezes. Por exemplo, uma sugestão dentro dessa minha pergunta, a Biblioteca Nacional tem todo o processo informatizado, pelo que eu entendi ontem, menos a coleta. Depende de 5 pessoas para fazer um trabalho hercúleo de 50 mil registros. A gente está num país que, a partir do ano que vem, todo mundo vai entregar a declaração de imposto de renda pela internet. Então, se a gente é capaz de entregar uma declaração de imposto de renda pela internet, eu acho que os autores seriam capazes de cadastrar as informações sobre a sua obra pela internet, o que reduziria um pouquinho o trabalho lá. Ah, mas eles não sabem, eles não têm. Tá, com o manual e talvez como um nicho de mercado. Hoje o contador faz a declaração de imposto de renda de muita gente. De repente, a pessoa que tem experiência em catalogar isso poderia fazer para vários autores. Mas a gente pensar em formas alternativas que não ficar esperando o governo para tornar alguns processos que hoje, na minha opinião, são muito manuais, aproveitando melhor os recursos de tecnologia. E aí esse bom senso que eu vejo nem tanto o pessoal da informática já sabe tudo e vai fazer um modelo, e nem tanto a necessidade do usuário ser expressa já com um modelo pré-concebido. Que ele fale o que ele precisa, mas que exista um diálogo entre os dois, porque às vezes eu escuto assim, você é da informática, eu preciso disso aqui, você vai construir isso para mim. Se não for assim, não serve. Espera aí, vão dar um tempo para construir realmente alguma coisa em cima de diferenças, né? Eu acho que diferenças entre ideias, pimenta com ideias, não tem... Exatamente. Então, na verdade, a pimenta minha hoje ficou mais para um tempero, concordando, tentando trazer alguma coisa prática em cima disso, e que a minha visão assim, realmente essa, tem uma possibilidade de melhorar muito com o que a gente tem. E a tecnologia, às vezes, entra na área para propor um software novo, para propor uma coisa cara, para fazer uma coisa complexa, e ela não entra no cerne do processo que tem que ser revisto. Então, a interdisciplinaridade que a gente fala tanto na ciência da informação, eu acho que é de aproveitar isso. A administração tem uma experiência com gestão de processo muito grande. Deixa ver o que eles têm a dizer e não falar, não, o nosso processo já está preconcebido há 500 anos e vamos continuar fazendo assim. Então, é essa abertura que seria, talvez, um tempero mais gostoso que a pimenta. Só que eu queria colocar. Você quer comentar? Comenta agora. Eu vou pedir licença, né, para comentar. Desculpa. Eu acho que essa... Porque eu acho que é casamento mesmo que tem que ter, sabe? Não é só namoro, né? Porque, por enquanto, é namoro, assim, né, entre as áreas, né? E na área de tratamento da informação, com as tecnologias da informação, é lógico que é um namoro meio tempestuoso, né? Então, acho que tem que casar, sim. Pode divorciar depois, né? Porque, né? Mas isso. Mas eu acho que é o seguinte, sabe? Eu acho que muito do preconceito vem, pelo menos assim, na área da nossa área de tratamento e organização da informação, a gente vem o preconceito do nosso lado, eu não sei do lado de lá, porque eu não sou desse lado, muitas vezes de uma certa simplificação dos problemas de tratamento da informação do pessoal de tecnologia, né? Que a gente tem trabalhado com isso e a gente diz, não, isso não dá, isso não é como se fossem coisas simples. Quer dizer, um documento, né? Assim, desse ponto de vista bibliográfico, né? Ou desses
objetos, né, da cultura imaterial, vamos dizer assim, eles são muito complexos do ponto de vista da descrição. Então, vou falar somente, quer dizer, além dos dados de descrição mesmo, eu queria falar um pouco dos assuntos, né? Então, a área de assunto, por exemplo, temática, ela é muito importante, porque muita gente vai buscar informação que desconhece a partir de assunto, não vai a partir do que já conhece, que é o autor ou uma instituição, né, de assuntos. E aí, isso, e também a história do usuário, quer dizer, quem é esse usuário? Gente, nós não podemos pensar em usuários como indivíduos, não é uma questão psicológica, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, existem terminologias de área. A gente trabalha sempre com campos de conhecimento, então a gente precisa de o quê? De instrumentos de controle terminológico de área. E eu acho que no caso da área de informática, quer dizer, se fala em ontologia, por exemplo, mas mesmo as ontologias, elas são construídas de uma forma muito simplificada. Quer dizer, elas trabalham só com informação ou com coisas declarativas. Quer dizer, fica complicado. Então, eu acho que essa relação precisa ser tornada mais estreita para que haja, de fato, compreensão, principalmente do pessoal da computação, que eles são área meio, né, desse todo esse processo, eu acho isso, né? Não que isso seja um demérito, né, Max? Mas eu acho que é a compreensão da complexidade. Porque se eu pensar, por exemplo, no imposto de renda, gente, é CPF. Não é? Quer dizer, por aí é um código numérico, não é assunto, tudo bem? É CPF ou CNPJ? Se eu vou para banco, quer dizer, por que os bancos, os catálogos, os sistemas dos bancos funcionam? Porque é o quê? De novo, CPF, quer dizer, é um dado muito de representação, digamos assim, mais simples, vamos dizer assim. Então, eu acho que são essas questões que eu acho que têm que ser vistas e que, além de serem consideradas, elas precisam de um nível de padronização de acordo com o uso. Né? Então, quer dizer, chovendo no molhado, né, Max? Você me desculpa, mas eu não podia me furtar a falar isso, principalmente quando a gente está trabalhando com isso que você está preocupado também, que é com a produção científica desse país, que a gente, de fato, não conhece. Tá? E a produção científica do país não são só artigos, são dissertações, são relatórios, e cada um é um documento. E se a gente for para a área de artes, por exemplo, são outros tipos de documentos. Né? Então, é isso que... Né? Obrigada, desculpa. Eu também ia comentar sobre essa questão que tem que ser trabalhado junto, a normalização, porque se a referência não estiver normalizada, esse programa não vai fazer o link. Eu sei porque eu trabalho com indexação lá, e às vezes vou consultar a referência, né, para ver aquele assunto que o autor referenciou. E aí não tem um link, porque as revistas que estão na Cielo, não sei se você conhece, elas já têm as referências com link, como você mostrou, né? Para o Medline e para a Lilacs, e às vezes tem até outras. Mas é um programa automático de identificação. Aí eu fui no PubMed direto, não estava lá a referência, o link para a referência. Eu fui no PubMed e achei, já várias vezes eu encontrei. O que deve ser? Falta de normalização na referência. Bem, só para ilustrar isso, é um comentáriozinho que eu acho super importante. A tecnologia é maravilhosa, claro, mas tem que caminhar junto, não tem outra alternativa, na minha opinião. Agora, tudo. A minha pergunta para a Nair é assim, eu adorei a sua apresentação, e na Bireme a gente é preocupada com a questão da recuperação, lógico, tem que entrar, ter consistência nos dados para recuperar. E nessa recuperação, às vezes a gente cria lá o índice, né, para recuperar. Então, até recebi uma pergunta agora, o colega lá da informática, questionando a existência de um campo que não é muito usado, é no Medline, porque a gente disponibiliza a base Medline no nosso site, né? Não sei se alguém já consultou aqui, no site da Bireme tem a base Medline que a Bireme processa. Então, esse campo é um campo de autor em colaboração, que o Medline chama Investigator List. E aí estão questionando que fizeram uma pesquisa lá e
de 94 mil registros, 94 mil registros, não, 948 mil registros, cerca disso, apenas 1.144 tinha esse campo, que é um campo de colaborador, organizador, sabe, autor, colaborador não, colaborador é autor, né? Organizador ou editor, e aí eles estão questionando se tira esse campo. Eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade para saber o que a gente tem que fazer, certo? Vocês estão fazendo uma pesquisa na base, eu sou alimentadora da base, né? Eu vejo do meu ponto de vista. Então, eu queria saber a opinião sua, o que a gente pode fazer para saber o que o usuário busca. Ou o usuário deveria, ou as instituições, falar, olha, fiz pesquisa na base, como vocês fizeram com a base do IPEM. Outras instituições também que têm essa necessidade, porque às vezes nós não sabemos. Nós disponibilizamos os índices lá de busca e tal, com a maior das boas intenções, né? Mas às vezes não está atendendo. Não sei se eu fui clara na... Sim, eu entendi. Gente do céu, sim, a gente... Quer dizer, o problema disso, o que ela está colocando, na verdade, são as questões do usuário, né? Estudo de usuário, que reconhecidamente no nosso país, os estudos de usuários são, desculpa, né, o pessoal que trabalha com isso, mas os estudos de usuários têm sido bastante precários, não é? Porque os referenciais teóricos, metodológicos de estudo de usuários estão sendo complexos. Então, hoje, por exemplo, eu me lembro que quando se falava em estudo de usuário, se falava em indivíduo, não é? Como se fosse uma questão cognitiva do indivíduo. Só que os bancos de dados, eles não são feitos para indivíduos, eles são feitos para coletivos, para comunidades de interesse, comunidade de usuários. Então, eu acho que o estudo de usuário, a primeira coisa, do meu ponto de vista, de gente que não entende nada desse assunto, que eu não trabalho com isso, tá? É definir quem é essa comunidade de usuários, quais são as necessidades dessa comunidade, quem são os representativos, porque a gente escolhe assim, eu escolhi tantos fulanos, mandei questionário para não sei quanto, quer dizer, substitui o método pelo pressuposto, pelas questões primárias que têm que ser vistas, que antecedem a construção dessas ferramentas. Então, eu acho que assim, quando se falar em estudo de usuário assim, como indivíduos, então vai lá, reúne, né, deixa eu falar mais direito, tá? Reúne um conjunto de usuários, assim, aquele que topou, né, participar da pesquisa, aquele que tem boa vontade, aquele que é amigo. Será que esse conjunto é representativo? Quer dizer, essa que é a pergunta. Quer dizer, qual é o conjunto representativo de um domínio, de um campo de conhecimento, e a partir daí, o que eu vou fazer? Não adianta fazer coisa sofisticada de grupo de foco, pergunta, faz questionário, entrevista, e vai na casa, sabe? Não é isso. Eu acho que é preciso estabelecer, afinal de contas, eu quero saber dessa comunidade. Porque um banco de dados, uma base de dados, ela pode responder a indivíduos, mas ela responde a um determinado campo de conhecimento, porque ela trabalha fundamentalmente com isso, que eu estou falando de bases de dados científicas, gente, eu não estou falando de base de dados de jardinagem, de não sei o quê. Mas mesmo a jardinagem tem um vocabulário específico, uma terminologia específica, um conjunto de dados que descreve. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Né? Então, do meu ponto de vista, o estudo de usuário tem que avançar um pouco. Quer dizer, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo de desconhecimento, de arrogância, né, em relação a uma área, tá bom? Mas é isso que eu tenho pensado, que eu não tenho visto isso feito assim, desse ponto de vista. Né? Não sei se eu respondi. Oi, bom dia. A minha dúvida é em relação à questão da estrutura da apresentação da Cristina. Eu acho que é uma dúvida comum, eu não estava ontem no evento, não sei se isso já foi discutido, enfim, mas toda vez que a gente se depara com a construção de um banco de dados, por uma demanda, enfim, você vai montar o seu catálogo, quer recuperar suas informações, é sempre aquele problema. Quais campos, além do autor, do título, da data do documento, eu vou colocar para disponibilizar para os usuários, enfim.
Então, eu queria saber, assim, qual é a proposta no momento? Seria fazer, sei lá, um benchmarking dos bancos de dados de sucesso, de bibliotecas? Pergunto isso também porque, por exemplo, eu trabalho hoje num projeto com um museu de arte nos Estados Unidos, e nesse museu a gente está chegando no momento de fazer, juntar os dados para mostrar para os usuários, né? E aí, a diretora do departamento, que fica nos Estados Unidos, já foi categórica que ela não quer site com cara de biblioteca, né? Ela quer que tenha uma coisa visual muito forte, ela trabalha com curadoria, ela é crítica de arte, enfim. Evidentemente, também, ela não está cercada de profissionais de informação o tempo todo, né? Mas aí, volta a questão. A gente está disponibilizando, por exemplo, textos sobre história da arte nas Américas, né, no século XX. Que campos, além dos campos essenciais, eu preciso colocar? Aonde eu coleto esse tipo de coisa? Qual seria, sei lá, a sugestão, um primeiro chute para a gente fazer esse trabalho? Realmente é analisar coisas de sucesso? Onde estão esses bancos de sucesso, né, bem-sucedidos? Né? Porque eu penso, gente, que essa questão da estrutura é o que vai determinar até o casamento com a área da informática. Se a gente sabe pedir, se a gente sabe o que quer, eles vão saber se eles conseguem desenvolver ou não. Né? Por aí a minha questão. Então, é a minha questão também, né, Michele? Porque, e é muito a minha questão, porque eu acho que a gente teve uma experiência da prática profissional, né, na cidade de São Paulo muito comum, né, muito parecida. Fizemos alguns trabalhos juntos e outros, quer dizer, onde a gente tinha demanda de, olha, precisa então construir aqui um banco de dados para essa questão aqui, como é que a gente faz, né? Como é que é isso? Quer dizer, a gente trabalhou muito pouco no ambiente de bibliotecas, onde alguns padrões já estão estabelecidos, de algum modo, às vezes, isso não está em questão. Né? Aí tem né? Aí começa. Mas aí começa. Então, para mim, eu acho que o que eu estava colocando no trabalho, né? Quer dizer, eu cheguei nesse trabalho por conta dessa né, vivência da prática profissional. Esse artigo não é nem a minha tese, quer dizer, na tese eu ainda precisei fazer um levantamento grande do que eu já tinha, né, do que estava na literatura, e mesmo assim acho que não deu conta, para depois me perguntar um pouquinho qual o fundamento para construir uma estrutura e tal, né? Então, o que eu acho que fica muito complicado é que alguns padrões, né, de trabalho na área, né, e acho que no Brasil, então, eu diria que o padrão ACR2 MARC, né, essa dobradinha, ele acaba sendo visto como um fim em si mesmo. Né? Ele responde, né, por uma necessidade, né, por qualquer necessidade de informação, digamos assim, né, bibliográfica. Ele já, né, mas ele não é olhado no seu ponto de vista dos seus fundamentos, de como é que essa estrutura está colocada, de como é que, né? Então, e aí meu problema, né, até porque quando eu estou trabalhando, porque as que tinham um desafio no mercado de trabalho para atender demandas diferenciadas, pouco convencionais, que eu sei que é as que você vivencia também, mas tem outro desafio quando você está dando aula de catalogação, que é não ter uma literatura mais reflexiva que te subsidia. Então, vou te dar um exemplo. Eu, embora tenha trabalhado com a disciplina de catalogação já há alguns anos, né, quando, vez por outra, eu vou dar aula de linguagens documentárias, indexação, eu acho mais fácil. A gente tem uma literatura no Brasil, né, acho que a literatura do Grupo Tema ela é, né, essencial, mas outra, né, a gente já tem um acúmulo, né, no país, fora do país, relativo a isso daí, né, com o qual a gente pode lidar e que dá conta tanto do processo de ensino quanto, por exemplo, para dar conta de demandas profissionais. Né? Então, a minha grande dificuldade é a seguinte, que embora eu não possa, de cara, responder uma demanda profissional, por exemplo, a partir do padrão ACR2 MARC, quer dizer, eu não posso simplesmente dizer se isso aqui responde, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que levar em consideração que essa dobradinha, ACR2 MARC, ela carrega consigo, né, um conjunto de reflexões, de debates e de práticas
que vem de muito, mas muito tempo atrás. Ela é muito relevante para a área. Acho que a gente tem que olhar com esses olhos. Então, para mim, é quase que uma dicotomia, né? O fato de que, ao mesmo tempo que eu questiono, que a gente não pode dizer assim, bom, tem um padrão aqui, é isso que a gente vai utilizar, eu questiono isso. Por quê? Porque eu estou olhando o padrão por ele mesmo, né? Então, eu estou questionando essa afirmação, mas eu não estou dizendo que não é isso. Né? Eu estou dizendo que a gente tem que pensar essa questão de outro modo. Né? Por quê? Porque aí, quando você vai para o mercado de trabalho, isso fica muito complicado. Né? Eu acho que não dá para ficar inventando coisas, a gente tem mais problema, não é? Porque depois cria problema. Né? Mas também não pode simplesmente utilizar o que está dado, enfim. Então, acho que a gente tem que se aprofundar mais nos padrões já constituídos, mas para isso a gente precisa de um instrumental teórico, reflexivo, para olhar o que eles têm em comum, né? Agora, de um modo geral, é isso. A partir desses fundamentos, eu tenho como olhar para as tipologias documentais e ver quais são as características básicas que eu preciso para fazer a estruturação do registro. Né? Esse é um primeiro parâmetro. O segundo, que tem que casar com esse, né? Aí entra na questão de qual é a demanda né? Qual é o perfil de usuários, né? que tá em questão. Então, também acho que é complicado esse modelo individual, né? De usuário, ou até uma fala meio genérica, meio idealizada, né, de que tem que atender o usuário. Fica um indivíduo que a gente não sabe muito bem o que é, certo? Fica uma coisa muito genérica e aí é claro que fica mais fácil seguir uma regra, né? Certo? Porque a gente não pensou muito bem ainda o que né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, então, esse grupo de usuários do ponto de vista de um determinado contexto, porque uma mesma pessoa pode estar em contextos diferentes, né, para acesso, para uso de informação, pensar que demandas específicas são essas, né, para, junto com essa representação das características do documento, fazer um bem bolado, tá certo? Né? Fazer, então, é onde a Anaíde falou assim, dos campinhos a mais que precisaria para responder uma demanda ou outra. É mais fácil, obviamente, quando você tem um grupo menor, né? Um grupo menor que você está atendendo. Quando é né? Você tem um grupo maior e muitas vezes disperso, porque eles vão estar fazendo um acesso via web, né? Um pouco a questão da Anália com a BNM, enfim, né? Fica mais complicado. Mas eu vou um pouco por esse caminho, mas o que eu acho é que essa é a pergunta que a gente tem que fazer para poder desenvolver e sair um pouquinho, né, da fala de que assim, a gente tem que ter um padrão, o padrão por si mesmo, ele dá conta de bases de dados consistentes. Bom, depende, né, de como é que a gente usa o padrão, então tem outros elementos aí. Segunda coisa, bom, então usando o MARC tudo fica resolvido, também não é isso. Né? Não é isso, mas também não é o contrário. Então, eu acho que isso a gente precisa trabalhar com um pouco mais de cuidado. Né? Então, voltando para a questão do ensino, o ensino é a mesa seguinte, mas eu vou falar. Voltando para a questão do ensino, para ensinar essa questão no nível mais dos fundamentos, do aspecto teórico, que é necessário, que você sabe, para poder atender essas demandas que a gente está falando, eu tenho que desconstruir em sala de aula. Certo? Dizer assim, olha, esquece um pouquinho o padrão ACR2 MARC. Né? Não é bem. Vamos primeiro pensar, aí depois a gente volta para o padrão e consegue. Né? Mas o aluno já chega entendendo, né, que tem que treinar em cima do padrão ACR2 MARC, né? Treinar para ficar, né? E que ele dá conta de explicar a área, dá conta de que o catálogo vai ser consistente, né? Que a coisa se resume aí. Então, é isso que eu acho difícil de lidar, porque eu fico numa situação, às vezes, até complicada com os meus colegas, no sentido de que não é no sentido de desfazer, não é? Né? Porque a área da biblioteconomia ela é tão antiga que eu acho que ela apresenta essa dubiedade, no sentido de que ela tem um acúmulo de debates, de construção de metodologias muito respeitável, né? Quer dizer, anterior à ciência da computação, tá certo? O computador surgiu depois, a gente já estava ali pensando, então isso é respeitável, isso tem que ser conhecido, inclusive. Né? Mas é exatamente essa antiguidade que traz muitos ranços, muitas outras questões. Então, acho que a gente tem que saber separar o joio do trigo, e para isso a gente precisa olhar para os padrões com criticidade. Né? Então, agora, a resposta propriamente eu não sei, mas acho que a gente tem que. Se a gente não perguntar qual é o problema, né, a gente não constrói respostas. Né?
É óbvio, né, que eu estou falando, mas não fica assim. Tá? Porque eu acho que precisa trabalhar mais no desenvolvimento de aportes teóricos e de metodologias específicas para a construção de bases de dados bibliográficas e não trabalhar com isso a partir de padrões que foram estabelecidos internacionalmente. Então, tem um pouco do colonialismo e não sei o que, né? Quer dizer, a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão. Só um aviso, nós vamos direto, tá? Então nós vamos assim parar para comer o pão de queijo, tem que acabar com o pão de queijo aqui, gente. Então hoje vamos economizar no almoço, vai ter o pão de queijo delicioso aqui dos colegas de Minas Gerais, eu vou comer bastante também. E aí depois a gente vai direto, pelo menos vai de barriga cheia, né? Aí a cabeça pensa melhor. Alguma pergunta a mais? Ah, sim, por gentileza. Depois eu faço a minha. Eu até tinha voltado para o meu lugar, mas você perguntou se tinha pergunta a mais? Tem. A pergunta é mais reflexiva do que propriamente com resposta de vocês. Mas eu queria dizer que os apontamentos da Cristina me levam a avaliar a área de tratamento descritivo da informação como sustentado na teoria dos sistemas dinâmicos. Porque na teoria dos sistemas dinâmicos, na sociedade, nós temos os componentes que são os indivíduos que interagem com variações e mutações constantes. E no ambiente informacional, nos ambientes informacionais, especificamente os ambientes informacionais digitais, nós temos os registros informacionais que interagem com agentes de busca, e especialmente agentes de busca e agentes automatizados, que interagem com pessoas que passam por constantes variáveis e constantes mutações. Então, nessa teoria dos sistemas dinâmicos, nós temos as três vertentes nessa mesa. Nós temos uma busca teórica necessária, nós temos uma estrutura que sustentaria a resposta teórica e nós temos a opinião e a posição e as variáveis e mutações dos usuários na fala da Nair. O que eu vejo é que nós não podemos prescindir de compreender a necessidade de construção de registros que respondam a essas três vertentes, né? Que estejam pautados numa estrutura teórica que o sustente, que obedeçam registros pré-determinados e estabelecidos por regras e não por normas, né? Como é o título aqui está dizendo normas, na catalogação a gente não trabalha com normas, a gente trabalha com regras. As normas, elas são advindas de instituições legalmente instituídas, né, como a ABNT, a norma ISO. Então, nós trabalhamos com esquemas de descrição e regras. E aí eu não sei se nós precisamos de um código nacional, viu, Zaira? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso e a minha tendência é não. Né, principalmente nessa estrutura globalizada que a gente tem aí. E nós precisamos atender um usuário, e que não é esse usuário etéreo, que a gente não sabe quem é, não viu? Nós temos dois usuários para atender. O usuário institucional, né, o sujeito institucional, e o usuário, esse usuário que vem e consulta qualquer base. Mas o que eu vejo como grande problema é que essa divisão didática que foi feita no tratamento descritivo da informação, que separou temática de descrição, e o usuário nunca separou isso. O usuário não sabe onde entra a descrição e onde entra a temática. E a camada visível para o usuário é temática, mas a camada intangível, que é aquela que recupera o que o usuário quer, é descritiva. Então, o que você vai usar para apresentar os seus dados é o maior número de descrição possível. O maior, porque dele você tira qualquer apresentação. Porque o que o usuário vê é a apresentação. O que nós fazemos é representação. E a estrutura estratégica é unir a descrição com a apresentação, a representação com a apresentação. E aí tem que usar esquema sim. E quanto mais internacional ele for, melhor. Usa as etiquetas disponíveis para fazer local.
para fazer regional, para fazer nacional. Né? Então, nós temos um esquema internacional A ou B, não sei qual que você vai decidir, e nós temos padrões de metadados, padrões de descrição e de intercâmbio internacionais com possibilidades locais, e defina um padrão de metadados que garanta a interoperabilidade local, regional, nacional, estadual, internacional, global, o nome que você quiser dar. E vá buscar as teorias, né? Então a catalogação de assuntos, ela é carregada das teorias advindas da linguística, da ciência cognitiva, da computação, na lógica descritiva. E a catalogação descritiva tem um monte de teorias também agregadas a ela, mas nós vamos ter que construir uma teoria específica da catalogação descritiva. A dificuldade que nós temos em sala de aula é que os catalogadores ficaram muito ocupados em como fazer, não deu tempo de escrever. Ou não quiseram escrever, ou não quiseram fazer as relações. Então, eu não conseguiria sair daqui sem pensar alguma coisa nesse sentido em voz alta. Muito obrigada. Posso só comentar um pouquinho? Não, pode vir, professor Antônio. O meu é bem breve, bem. Pode vir. Você sabe, Plácida, que eu não consegui fechar ainda também nessa história se precisa ou se não precisa. Eu só acho que a gente tem que repensar se vai conseguir continuar repetindo um modelo norte-americano, a CR, ou se não devia ser tomado um outro padrão maior internacional, né? Então, que foi abandonada, e que foi abandonada. Né? Então é muito... Não, nem é nesse sentido. É isso que eu digo. Nós teríamos de copiar o que já existe, ou então nós íamos falar sozinhos e continuaríamos sozinhos no Brasil, se nós criássemos um código para nós, não é? Então, já existe o ACR2, gente, ele dá a chance a cada nação, a cada grupo que traduz o ACR, de criar as diretrizes para aquele grupo. Como é o caso do nosso documento da Biblioteca Nacional, ele é a diretora, aqui, Biblioteca Nacional, nós temos um documento que dá as diretrizes para as entidades brasileiras. Quer dizer, é um documento que não está incluído como apêndice da nossa tradução FEBAB. Nós temos os de autores, regras de autores para nomes de língua portuguesa. Então, foi incluído um apêndice a mais, o apêndice F, dando as regras para os nomes de língua portuguesa. Porque todas as regras do código se baseiam em língua e não em nacionalidade. Então, ela dá essa chance aos tradutores, que fomos, né, o Brasil, a FEBAB assumiu, graças à FEBAB, nós temos condições hoje de usar o ACR, não é? Por causa da tradução. Ai de mim se não fosse essa tradução, não é? Então, eu acho que criar um código brasileiro, um código nacional, é uma temeridade, não sei se esse é o termo. Gente, eu estou ficando antiga. Estou ficando. Eu tenho 7.6. Fala aqui. 7.6, eu tenho até medo de falar, porque eu vim aqui curiosíssima relembrar semântica, sintaxe. Menina, isso é uma novidade, além do RDA que nos assombra, não é? Esse RDA. Então, mas eu não poderia Eu deixar nunca quis assustar a Antônia Memória. Estou vendo que deu... Sim, mas eu achei ótimo, já sei o que, recordei aquele ginásio lá, a sintaxe, a análise sintática que me apavorava, autor de o sujeito, aquela coisa que a gente tinha dificuldade. Adorei a sua exposição, já sei agora a sua aplicação em registros bibliográficos da sintaxe, e vou espalhar para esse Brasil afora, porque eles me perguntam muito, eu sou um veículo que ando por aí, feito assim, um ET da catalogação, sabe? Então, olha, no Rio Grande do Sul, eu já vou dar o 15º curso. Mas não é assim para qualquer pessoa, não. São os bibliotecários das universidades,
elas me escutam, eu fico muito... Isso é que me dá o elan de continuar, de ficar horas no computador respondendo as questões que me fazem, porque também acharam que aquele perguntas e respostas que tem no meu site seja para tudo. E pergunta as coisas mais variadas possíveis. Claro, relacionadas com a catalogação e com o código, né? E eu tenho aquela preocupação de responder, seja que horas for. Vocês que têm costume de me fazer perguntas, elas falam, meu Deus, 3 horas da manhã, ela está no computador respondendo. O meu ex, eu tenho um ex, quando ele vem me visitar, ele fala, que horror, como fica dando aula no computador, como fica dando aula no telefone, no celular. Você já pensou no quanto que você paga para isso? Mas a minha satisfação é poder passar mais um pouco de vaidade do que mesmo, sabe, a vaidade de poder ajudar, ou de ajudar mesmo, mas é um pouco mais de vaidade do que realmente outra coisa. Aquilo que me alimenta, não é? Que me coloca assim, com dinamicidade, com... eu estou sempre assim, disposta a conversar. Aí falam comigo, não dê corda a ela não, porque daí ela não sai, porque aí ela vai. Né? Aí ela discorre, ela fala, não dá chance não, que é o caso aqui, eu não posso abusar. Sim. Então... Não se empolga. Não me empolga, porque aí eu não saio daqui. Sim, mas eu quero também dar uma contribuição sobre o negócio da tese, das teses e dissertações que você, Nair, né? Sim. Expôs. Olha, os orientadores, gente, precisam de ter uma participação maior nos trabalhos acadêmicos. Olha, os orientadores ficam preocupados com o desenvolvimento da ideia do participante ali, né, do candidato, esquecem dos detalhes para essa análise biométrica que você sente, da necessidade de organizar aqui os assuntos, meu Deus. Nas universidades que também têm os seus, que aliás tem de ter esse repositório dos trabalhos de cada uma das universidades, o que me falaram? Não, nós não podemos entrar nos detalhes. O que vem, nós colocamos disponível. Isso não pode acontecer. Os candidatos dão os títulos a partir dos títulos. Os títulos são verdadeiros resumos, os títulos dos trabalhos acadêmicos, não é? São coisas imensas. Quer dizer, tem de dar essa orientação. Na nossa área, nós temos condições, nós bibliotecários, de orientarmos essas teses dentro da nossa área. Claro, estou falando da nossa área de biblioteconomia, da ciência da informação. Nós temos como orientar essas pessoas de dar os assuntos adequados. Eles querem colocar o orientador como autor. Como? O orientador não é o criador do texto, do conteúdo, né? Do conteúdo intelectual do trabalho, ou do artístico, ou musical, não é? Então, o orientador é importantíssimo, tem de ser registrado, não é? Uma forma também adequada, né? Cada hora de um jeito do registro daquele orientador. Tem de se fazer um ponto de acesso para ele, sim, que é importantíssimo dentro da área acadêmica, imagina, não é? Isso é título, não é? Então, sobre essa coisa da tese de orientação, sim, os orientadores, todos os mestres e doutores que estão aqui reunidos, eu não sou mestre e doutor, eu sou aquela professora primária, aquela que quer que o aluno aprenda, que saiba catalogar, que saiba fazer tudo com muita precisão, não é? Outra coisa para você que fez uma indagação, se ela deveria tirar aqueles dados de outros tipos de função dentro dos seus registros. Então eu digo, quanto mais, como ela diz, quanto mais melhor a Plácida, quanto mais informações, melhor, não é? Então hoje nós não temos espaço muito limitado, não. Os computadores estão aí com a memória, com os, né? Vocês podem colocar, sim, é importantíssimo essas novas funções. Não tire, acrescente. Eu não sei se falei. Não, falou excelente.
faltou a resposta para a Rosa. Não resposta. O meu livro, como é que é o termo? Não substitui. Não é o código. Não é o código. Não é isso, não é o código mesmo, não. Não atende Mas todos peraí. eles, não contempla. Os termos, às vezes, que falham. O 7.6. O meu livro contempla, sim, todos os capítulos do código, todas as regras do código. Você pode consultar. Olha, aquele capítulo 5 de música. Gente, nós vamos todos nos retirar e vamos deixar as duas, uma em cada microfone. Agora, essa questão de falar código da Antônia, Rosa, não é o código da Antônia, todas falam código da Antônia. É assim, é um termo popular. É popular. Não é que ela ela sabe que as regras não são minhas. As regras são do código. É o código na forma de divisão dos capítulos, da numeração das regras. Eu não tenho os apêndices. Eu só falo rapidinho. Mas tem aplicados a cada exemplo, são 400 exemplos completos, né? Então, que justifica, não porque ele fala, é o código da Antônia. Claro que todos sabem que não é o código da Antônia. Agora eu posso falar? Pode. Então, o que eu quis dizer, e ela... Vamos lá, vamos completar, porque ela não me deixou acabar aquela hora. Eu disse que ele não substitui o código. Eu sei sim que ele tem exemplos de todos os capítulos, mas seria impossível que ela pusesse exemplos de todas as regras. Isso. Nós vamos escrever um livro agora. Eu vou pegar o ACR2, o livro da Antônia, vou comparar regra por regra. Então, negócio é coisa da Antônia. Aí fica resolvido. Tá certo. Certo. As duas, nós vamos fazer um próximo evento. Só com as duas aí. Rosa, não tem todas, porque eu não sou a tradutora do código. Mas os exemplos, ela tem esse nome, que eu adoro essa palavra que você falou, não contempla, achei isso lindo. Não contempla. É chique, né, Rosa? Regra por regra, mas ela está implícita nos exemplos, e eu chamo umas notinhas do lado, que aqueles que constroem provas de concurso, eles pegam para aquelas notinhas. Eu chamo a atenção de vocês, leiam aquelas notinhas que tem ao lado dos exemplos, porque eles chamam a atenção de alguma coisa que aquele exemplo não está especificamente para aquela regra, mas ela contempla aquela regra. Bom, agradeço a exposição. Agradeço a exposição. Maravilhoso. Isso é o que enriquece os eventos. São essas coisas inesperadas, mas que nos levam a refletir. Bom, acho que o assunto fica assim muito polêmico, mas acho que a barriga também agora começa a roncar um pouco mais. Então eu agradeço a presença de todos nós. Olha, pessoal da sala, pode vir para a merenda. Nós vamos fazer um lanchinho e nós voltamos para a segunda parte, né, a mesa da fome, que aí nós vamos aí nos alimentar de mais exposições. Muito obrigado.